que é a continuação da nossa aula de ontem, ou seja, ontem nós tivemos a nossa aula sobre, no, any, some, né? Então eu expliquei para vocês a diferença entre no, entre any, entre some, quando que eu uso cada um, né? Até expliquei para eles, eu falei uma passagem, né? Fui um profeta da Bíblia do inglês, certo, Valesca? Muito bem. Então é o seguinte, pessoal. Vamos começar a nossa live de hoje aqui, né? Vamos sempre lembrando vocês que se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida no meio do caminho, é só vocês mandarem aqui embaixo nos comentários, exatamente, manda nos comentários que nós vamos estar observando todos vocês, ok? Muito bem. Pessoal, é o seguinte, né? Então ontem a gente conversou bastante, deixa eu colocar o Leão aqui um pouco mais do lado, eu gosto que ele aparece aqui, né? O Leão da Alexis que está sempre me observando, está sempre observando eu e o Gabriel. O Gabriel precisou ficar fora, né? Esse final da semana passada e começo dessa semana, mas é amanhã, Valesca? É amanhã. Amanhã ele tá de volta aqui, eu acho. Senão vai ser eu de novo. Mas se ele não tiver de volta amanhã, na quinta-feira, ele volta oficialmente, tá? Pra quem gosta do Gabriel, tenho certeza que vocês vão gostar bastante do retorno. Temos um conteúdo muito especial esperando pra volta dele, tá? Você que está aqui no Instagram, tudo bem? A SM Aline, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. O pessoal do Instagram está aqui. Então sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar o nosso English Express, que é a nossa dose diária de inglês para vocês. Hoje com um tema muito especial, que é no, any e some. Então, Aline, eu já peço para você que está aqui, vai lá no YouTube, que vai ser muito bacana, beleza? Vai lá no YouTube, tá? Imersão Lexis, que você vai encontrar a nossa live por lá. Lá eu vou compartilhar aqui no YouTube, para quem tá me vendo aqui, eu vou compartilhar material, vai ser muito interessante, tá bom? Seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, sempre lembrem disso, tá? Quem estiver aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu vou estar olhando aqui e vou responder ambos, né? A do YouTube a Valesca vai falar pra mim, tá? Mas a do Instagram eu vou estar olhando aqui, beleza? Vamos lá, pessoal, seguinte, ontem a gente viu no, any, some, né? Conversamos bastante sobre no, any, some, né? E a gente viu que no significa o que mesmo, Valesca? Vamos lá, teste de fogo. O que significa no? No, nossa, obrigada, viu, por essa pergunta do nada, assim, sem eu estar esperando. Começa com nem, termina com nhum. Nenhum. Muito bem, no significa nenhum, beleza? E any? Qualquer? Boa. E some? Algum? Muito bem. Mas nós aprendemos, né, na aula de ontem que em inglês existe uma regra, né? E essa regra que existe em inglês é qual regra? Você lembra, Valesca, a passagem da Bíblia do inglês que eu ensinei na aula de ontem? Que é não negarás duas vezes na mesma frase. Muito bem, exatamente. Não negarás duas vezes na mesma frase. Ou seja, quando eu tenho uma frase na negativa, pessoal que está assistindo aqui no Instagram e pessoal que está assistindo aqui no YouTube, eu não vou poder utilizar duas negações. O que é duas negações? Rafa, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Então a gente sabe, pessoal, que no significa nenhum, tá? Se você não assistiu a live de ontem, tá? Hoje é a live do dia 23, assista a live do dia 22, tá? Que foi muito bacana e vai ser legal para vocês acompanharem vocês conseguirem acompanhar esse conteúdo perfeitamente. Então, vamos dar um exemplo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês sabem que o no, vou mostrar aqui para vocês. Aê, estão me vendo? Boa. Então, o no significa nenhum, tá? Tudo que vier na frente do no, a gente acrescenta nenhum. Então, no brother, nenhum irmão. Nothing, nada. No one, ninguém. Nobody, ninguém. Rafa, no one e nobody não tem diferença nenhuma? Nenhuma, tá? No one e nobody não tem diferença nenhuma. Então, assim, sempre, pessoal, que nós tivermos o no na frente, tá? Sempre que nós tivermos o no, nós vamos acrescentar um nenhum àquela palavra. Vamos por um exemplo, para vocês entenderem certinho? Então, por exemplo, vamos lá, mais um exemplo aqui fácil, tá? No car. Que é car? Nenhum carro. Exatamente. Car é carro. Então, no car, nenhum carro. Não é não carro, né? Exatamente. Por quê? Rafa. E como que eu vou saber se é não carro ou nenhum carro? Muitos alunos viram pra mim e falaram que fazem exatamente isso. Rafa, eu não consigo diferenciar porque pra mim no era não. E na verdade no significa não. Só que somente quando ele for a primeira negação de uma frase. Somente quando no for a primeira negação de uma frase, aí sim ele vai servir como não. Tá? Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, do you like rice? Você gosta de arroz? No.
I don't. No, I don't. Ok? No, I don't. Alright? Então, no, I don't. Não, eu não. Entendeu? É mesmo como se você falasse assim, não, eu não gosto. No, I don't like it. Ok? No, I don't like it. Então, o no ele só vai funcionar como não quando ele for a primeira negação de uma frase. Entendeu? E você entendendo que no significa nenhum, a gente consegue entender muito bem o significado do any the some. Por quê? Any vai significar qualquer, então sempre que ele estiver na frente de alguma coisa, fica qualquer coisa. Por exemplo, anything, thing é coisa, então anything, qualquer coisa. E some significa algum. Então, something, alguma coisa, ok? Thing, coisa, something, alguma coisa. Beleza? Fala pro pessoal do Insta que tá tendo, pra eles entenderem melhor, que tá no YouTube, você mostra a explicação, porque às vezes esse conteúdo é um pouquinho mais chatinho de entender. Exatamente. Então, quem quiser ver, né, a visual mesmo, que o professor tá explicando, já vai lá pro YouTube, porque aí vocês conseguem entender melhor. Exatamente. Quem tá no Insta já vai pro YouTube, por quê? Porque vocês vão entender na prática, tá? Aqui, se vocês vierem aqui junto comigo, eu vou transportar vocês. Vocês vão ver aqui, até a Valesca ali dando oi. Que é o quê? O nosso material está sendo compartilhado. Ou seja, vocês vão ver de fato o material na tela, tá? Vocês vão entender tudo isso aqui. Isso aqui é uma aula de verdade. Não tem enrolação nem nada do tipo. Então, beleza. Entendendo isso, pessoal, a gente vê o seguinte. Então, tudo que tiver na frente de no, a gente vai acrescentar o nenhum. Tudo que tiver na frente de any, vai acrescentar o qualquer. E tudo que tiver na frente de some, algum, tá? Então, some car, algum carro. Any car, qualquer carro. No car, nenhum carro. Para qualquer coisa. Tá? E serve também para outras palavras, por exemplo, qualquer obstáculo, Claro, algum com certeza. acontecimento. Ok, funciona completamente. A diferença quando você... Isso vai depender, variar do contexto. Então, sempre se adeque ao contexto, entendeu? Só essa é a dica principal, mas sempre some, algum, any, qualquer, no, nenhum, tá? E a gente vai entrar na dica da aula de ontem, que foi o quê? Não negarás duas vezes na mesma frase. E o que acontece? Quando eu falo assim, I don't know nothing, no português a gente pode negar duas vezes na mesma frase. O que é negar duas vezes na mesma frase, Rafa? É quando eu falo assim, eu não sei de nada, eu não falei com ninguém, eu não gosto, eu não gosto de nada. Tá vendo? Esse tipo de frase, eu tô negando duas vezes na mesma frase no inglês. Por quê? Repara o seguinte, o no em inglês ele é considerado como uma negativa. Então, quando eu falo I don't know nothing, que seria a tradução literal que nós fazemos dessa frase aqui, não sei nada, né? I don't know nothing. Tá errado por quê? Porque eu tenho duas negativas que eu marquei aqui pra vocês, tá? Duas negativas que eu marquei aqui pra você. E como a Bíblia do inglês fala, não negarás duas vezes na mesma frase. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover uma dessas negações. Se eu quiser remover o don't, eu mantenho a frase como ela está. I know nothing. Que é como se fosse eu sei de nada. Eu sei de nada. I know nothing. I know nothing. Eu sei de nada. Por quê? Porque na cabeça do nativo, se você fala eu não sei de nada, significa que você sabe de alguma coisa, ok? Significa que você sabe de alguma coisa, tá? Então, para você negar uma frase como essa, tem que falar I know nothing, né? Eu sei nada, ou I don't know, e aí eu vou trocar por anything. I don't know anything. I don't know anything. Eu não sei qualquer coisa. Então, você tem duas opções quando você falar uma frase negativa em inglês com no, tá? Ou você tem que remover uma das negações. Ou você tira, né, o don't, o didn't, ou você troca no por any, tá? Então, em frases negativas, eu troco no por any. Fechou? Deu pra entender, pessoal? Isso aqui tudo a gente viu mais especificamente na aula de ontem, tá? No nosso encontro de ontem. Foi o que a gente viu, tá? Mais especificamente, tá? Com detalhes, vimos todos esses detalhes, todas essas variáveis, tá? Hoje a gente vai falar sobre uma segunda etapa, que é o que, Valesca? O que a gente vai falar hoje? Conta pra mim. A continuação de ontem, a gente tinha falado sobre não só negar, mas uma outra palavra que agora eu me esqueci.
que é exatamente o título da nossa live de hoje, que é o quê? Não use some para perguntas. Não use some para fazer perguntas. Como assim, Rafa? Explica para mim. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Normalmente em português, a gente tem frases muito comuns, como por exemplo, tem alguém aí? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguém para me ajudar? Esse tipo de frase, normalmente a gente traduziria como, por exemplo, Is there someone to help me? Is there someone to help me? Tem alguém para me ajudar? Tem alguém para me ajudar? Is there someone to help me? Né? Exato. There is ou there are. Exatamente. Não have. Tem que ser o there is ou there are. Por quê? Porque é ter de existir, não de posse. Não de posse. Exatamente. Então é o seguinte, quando a gente fala uma frase como essa, tem alguém aí? Tem algum carro bom para eu comprar? Tem algum carro bom para eu comprar? Nesse caso, pessoal, o que acontece é muito simples, tá? Para vocês entenderem. Em inglês, eles não deixam, ou seja, eles não utilizam o some. Por quê? Porque em português, vamos para pensar que nativos eles pensam de maneiras diferentes, tá? Então nós que estamos aqui no Brasil pensamos de uma forma, quem mora nos Estados Unidos, quem nasceu nos Estados Unidos, em Londres, na Austrália, Escócia, whatever, pensa de outra maneira. Então aqui no Brasil a gente pensa assim, ó, tem alguém aí? Tem alguém aí? Na cabeça do nativo, o que ele vai estar pensando é, tem qualquer um aí? Tem qualquer um aí? Então nas frases interrogativas, sempre que eu for fazer uma pergunta com algum ou alguém, eu tenho que trocar some por any. Então olha só que interessante, vamos lá. Sempre que eu for fazer uma pergunta em inglês, ou seja, perguntas, tá? Sempre que eu for, não use o some em perguntas, tá? Em frases interrogativas. Por quê, Rafa? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Quando for falar, simplifiquem na cabeça, tá? Quando forem dizer algum, alguma, alguém em perguntas, troque some por any. Por quê? Porque os nativos pensam diferentes de nós brasileiros. Ou seja, Val, enquanto, olha só que interessante, tá? Enquanto nós pensamos, ó, aqui, tem alguém aí? O que o nativo vai estar pensando é o quê? Tem qualquer um aí? E aí, olha que interessante, tá? Olha como a gente começa a entender melhor como que funciona. Então, tem alguém aí? Eu não vou transformar em quê? Is there, normalmente a pessoa traduzia, is there someone there? Então, tem alguém aí? Is there someone there? Is there someone there? Tem alguém aí? Muito bem. Deixa eu tirar isso aqui para vocês, para ficar mais organizado. Aê! Muito bem, boa. Então, eu não vou traduzir como tem alguém aí, is there someone there? Eu vou trocar esse some por any. Então, se eu falar dessa maneira, vai estar errado. Por quê? Porque eu não posso usar some em frases interrogativas. Então, o que eu faço? Eu vou trocar some por any. Então, is there anyone there? Tem alguém aí? Is there anyone there? Is there anyone there? Tem alguém aí? Tem alguém aí? É essa a ideia que os nativos vão ter na cabeça. Então eles não vão pensar, né? Tem alguém aí? Eles vão pensar, né? Tem qualquer um aí? Is there anyone there? Mas o qualquer não é o any? Exatamente. E é a maneira como os nativos pensam. Então, quando o nativo está formulando uma frase na cabeça dele, ele não vai ficar pensando, tem alguém aí. Ele pensa, tem qualquer um aí? E como é que é qualquer? Porque qualquer é any.
Exatamente. Então, mesmo que em português nós falamos tem alguém aí, o nativo ele pensa, tem qualquer um aí? Então, na hora que a gente for falar do português para o inglês, a gente tem que pensar na maneira como o nativo pensa. Na maneira como o nativo vai formular uma frase. Por que isso, Rafa? Bom, por dois motivos. Primeiro, você vai facilitar as pessoas te entenderem, tá? Porque o que acontece? Se você colocar um some ao invés de um N, as pessoas vão te entender? Claro que vão, tá? Não tem problema nenhum. O problema é quando elas forem falar com você. Porque na E aí você tem que realidade, entender. o algum é o some. Só que, lembra da maneira como nós brasileiros pensamos. Exatamente. Muda como eles pensam, entendeu? Então, sempre que eu for usar some em frases interrogativas, eu vou trocar. Sempre quando tiver alguém na frase, eu ponho N. Eu troco por N, Pra uma pergunta. pergunta. Exatamente. Ok? É uma regra também. É uma Tem regra. que decorar. Porque Exatamente, é uma regra. A regra é, sempre que for pergunta, troca some por N. Rafa, tem exceção? Tem! Temos exceção que eu vou falar no final, tá? Eu vou falar da exceção agora, galera. Ó, tudo em inglês, e eu quero deixar isso muito claro, principalmente se tiver outras pessoas que já estudaram aqui. Tudo em inglês. Tudo. Ele tem exceção por quê? Porque inglês é uma língua viva e nativos erram. Existe uma regra, mas no dia a dia vão ter exceções. Por quê? Porque nativos erram. Assim como nós nos português falamos nós no português, né? Falamos nós vai, nós come, nós dança. Os nativos também cometem esse tipo de erro. E mesmo que esteja gramaticalmente incorreto, acontece. E eles se entendem falando errado. Totalmente, Assim. igual brasileiro. E aquela história, né? Eu vou estar aqui ensinando pra vocês thank you. Então eu vou falar assim, ó, galera, vocês vão pegar a língua, colocar entre os dentes, assim, ó, e vão falar thank, som de F com a língua presa, ok? Aí vai chegar um nativo e vai falar assim, ó, um cara lá da Inglaterra, vai falar assim, ó, thank you. Quem tá certo? Os dois. Por quê? Porque muda sotaque, muda região, muda costumes. Então, idioma é algo vivo. Tá o tempo todo em mudança. Entende? Isso é muito importante para vocês entenderem. Então, Rafa, tem exceção quando o some é usado em perguntas? Tem, tá? Tem exceção que eu vou ensinar no final, tá? Mas por enquanto, sempre que você fazer perguntas com algum, você troca some por N. Então, ao invés de falar some, você troca por N em perguntas. Simples assim. Simplifica isso na cabeça. Tira a print ficar muito dessa mais tela fácil. pra não esquecer. Tira a print dessa tela, ok? Que vai ser muito mais fácil para vocês entenderem. Então, ó, você tem algum carro bom? Ó, você tem algum carro bom? Então imagina, sabe aquele parente que a gente geralmente tem? Que tem 3 carros, mas nenhum, se enfiar um dentro do outro, não dá meio carro? Então, esse cara, você vai perguntar pra ele, cara, você tem algum carro bom? Você tem algum carro bom? Fala a verdade pra mim, você tem algum carro bom? Olha como é que você faz a pergunta. Do you have any good car? You have any good car? Do you have any good cars, actually? Do you have any good cars? Ok? Você tem algum carro bom? Fala a verdade. Do you have any good car? Ok? Any good cars? Você tem alguns carros bons? Muito bem, algum carro bom. Então, a sacada aqui é exatamente isso, pessoal. Você tem que trocar. Sempre que vocês forem falar algum, vocês trocam por some, por N, tá? Vamos pensar assim. Você precisa de alguma ajuda? Essa é boa. Ó. Você precisa de alguma ajuda? Instintivamente, a nossa vontade é falar. Do you need some help? Exatamente. Do you need some help? Rafa, essa frase está incorreta? Eles vão te entender se você falar. É isso que você tem que ter na cabeça. Eles vão te entender. Se você usar essa frase aqui agora, eles vão entender. O importante Tá? é falar. O mais importante de tudo é comunicar. falar, exatamente. Mas o mais correto, a gente vai trocar esse do you need any help. E mais comum, inclusive. Mais comum é você trocar esse some por N. Do you need any help? Do you need any help? Do you need any help? Ok? Do you need any help? Você precisa de alguma ajuda? Muito bem, muito bem. Tá? Ok. Rafa, deu pra entender? Agora, Rafa, você falou pra mim que tem uma exceção. Existe mesmo? Sim.
exceção. E é por isso que essa aqui, ó, as duas funcionam muito bem. Nessa última que eu falei. É por isso que na última as duas funcionam muito bem. Vou explicar. Qual que é a exceção, Rafa? A exceção, ok, é quando estamos oferecendo algo. Quando a gente está oferecendo algo, você pode usar some. Você quer algo? Você quer algum? Você quer um pouco? Quer um pouco? Quer um pouco? Quer um pouco? Do you want some? Do you want some? Do you want some? Você quer um pouco? Do you want some? Um pouco também é algum? É porque na cabeça dos nativos eles vão pensar assim, ó. Você quer algum? A gente tá comendo uma bolacha. Presta sua bolacha que você vai mostrar. Essa bolacha aqui da marca Paga Nós. Brincadeira. Mas, ó, se eu tô aqui comendo bolacha, e aí eu falo assim, ó. Valesca, você quer um pouco? Do you want some? Do you want some? Do you guys want some? Entendeu? Vocês querem um pouco? É essa que é a sacada, tá? Então, quando a gente está oferecendo algo, tá? Por isso que quando você fala do you need some help, até funciona. Porque eu estou oferecendo ajuda. Do you need some help? Do you need some help? Tá? Mas, apesar do mais comum ser do you need any help? Do you need any help? Ok? Então, sempre quando a gente estiver oferecendo algo, a gente pode usar some também, tá? Tirando isso, galera, aí sempre a gente troca, né? Então, tem alguma maneira de te ajudar? Tem alguma forma de te ajudar? Tem alguma forma de te ajudar? Tem alguma forma de te ajudar? Is there? Aí, ó, eu não estou oferecendo ajuda aqui. Eu estou perguntando se tem como eu ajudar. Então, ó, is there any way to help you? Is there any way to help you? Exatamente. Is there any way to help you? Is there any way to help you? Tem alguma forma de te ajudar? Tem alguma forma de te ajudar? Is there any way to help you? E até para fazer um complemento, né, para quem não sabe, galera, tem muita gente que pensa que o way é só caminho, tá? E o way não é só caminho. O way é modo, forma, maneira, jeito. Né? Tem até aquela música famosa do Frank Sinatra, né? And now the end is near, né? Que é o my way, que é o quê? Da minha maneira, do meu jeito, da minha forma. Entendeu a ideia? É isso que vocês têm que ter em mente quando se trata de know any some, ok? Então, é muito importante lembrar dessas duas regras, tá? Eu não nego duas vezes na mesma frase, então sempre em frases negativas eu troco no por any, e sempre em perguntas eu troco some por any também, tá? Aí, Rafa, aí numa frase afirmativa? Aí numa frase afirmativa tudo bem, tá? Tem até aquela música, né? I need somebody to heal, somebody... Vamos ver, como é que é o nome dessa música? Somebody... eu sei qual. Somebody to love, aqui, ó. Será que é essa? Acho que não, essa aqui é do Queen. Deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem. Somebody to heal. Aqui, ó. Somebody to heal, somebody to know. Ó que interessante, galera. Ó, vamos ver aqui, só pra vocês verem a letra usando. I need somebody to heal, somebody to have. I need somebody to heal, somebody to have. Ó, I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Entendeu? Então, essa é a sacada. Somebody, tá afirmando, normal. Eu preciso de alguém para curar, né? Para cura. Alguém para conhecer, alguém para ter, alguém que segure a barra, né? Somebody to hold, ok? Então tem várias músicas, né? Ó, somebody that I used to know, somebody that I used to know, that's somebody that I used to know, but you didn't have to cut me off. Já viram? Muito bem. Então é exatamente isso, tá? Ó, quer ver? Ó? Now you're just somebody that I used to know. Agora você é só alguém que eu conhecia, ou alguém que eu conheci. Agora você é só alguém, somebody, que eu conheci, tá? E isso serve pra tudo, tá? Literalmente tudo. Ó, não é só pra somebody, não. Ó, Somewhere Over the Rainbow, né? Aquela música do Israel, não sei pronunciar o nome dele, tá? Mas basicamente é isso aqui, ó. Olha só o que a música fala. Somewhere over the rainbow, em algum lugar além do arco-íris.
Somewhere over the rainbow, né? Pássaros azuis voam. Entendeu a ideia? Então, a sacada aqui, ó, vamos pegar mais exemplos aqui, ver se tem mais alguns exemplos. Ó, someone like you, ok? Someone like you, da Adele, ok? Someone like you, ok? Então, galera, é muito usado, ok? O some, ele é muito usado, mas para frases, né, afirmativas. Pode perguntar. Someone like you, também Exatamente. do Coldplay. Do Coldplay, exatamente. E tem muita com N também, tá? Vamos pegar aqui uma música com N aqui. Vou pensar em uma aqui, a gente já vê aqui. Vou pensar em uma música com N e a gente já vê aqui pra vocês, tá? Mas N tem muitos usos, tá? Tem N usos, né? N tem N usos, né? E tem bastante coisa que dá pra vocês entenderem, tá? Tem, com no também tem, né, aquela nobody wanna see us together, but it don't matter, no, ok? No, entendeu? Dá pra utilizar também da mesma maneira, tá? Deu pra vocês entenderem? Tem alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, podem mandar aqui embaixo. Novamente, peço para vocês deixarem também a sua sugestão, tá? Deixem a sua sugestão aqui embaixo, porque vai ser muito importante pra gente saber o que vocês querem aprender. Tá? Saber o que vocês querem aprender pra gente é mais importante do que simplesmente trazer o conteúdo pra vocês. É trazer um conteúdo que vocês de fato queiram aprender. Tá? Um conteúdo que vocês queiram se aprofundar. E tudo isso, novamente, pessoal, eu sempre falo pra vocês, tá? Sempre falo pra vocês. O nosso objetivo aqui é o quê? É trazer pra vocês algo que agregue o máximo possível em suas vidas, tá? O que significa algo que agregue o máximo possível em suas vidas? Então, quanto mais a gente souber, né, o que vocês precisam, mais a gente vai trazer com todo carinho, vai preparar o material com todo carinho para trazer para vocês. E dentro disso, é extremamente importante saber as dúvidas de vocês. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, mas não está ao vivo, não tem problema. Por quê? Porque a gente vai ler os comentários e vamos tirar a sua dúvida com toda certeza. Tá bom? Deu para entender todo mundo? Alguma dúvida, pessoal? Deixa aqui embaixo se tiverem alguma dúvida para a gente poder responder vocês. Fechou? A gente pode, inclusive, falar mais sobre músicas amanhã. Claro, podemos falar mais sobre músicas amanhã, músicas para aprender inglês que são legais, né? Como estudar inglês com essas músicas. Tem muita coisa que é legal para vocês treinarem, tá? Bastante coisa interessante e que usa tudo isso que a gente está passando aqui, né? Então a gente já viu aqui nas lives Inonet, No Any Some, algumas desmistificamos algumas informações, tá? Então é bem legal para vocês estudarem, tá? Resumo de hoje é para vocês lembrarem, tá? No, any, some, nenhum, qualquer e algum, no, nenhum, any, qualquer, some, algum. Sempre em frases negativas eu troco no por any, tá? Então no eu troco por any. E em perguntas eu troco some por any também, tá? Some por any, ok? Tem uma música do Backstreet Boys que chama Any Other Way. Any Other Way. Isso. Any Other Way, uma música do Backstreet Boys, chama-se Any Other Way. Vamos ver. Any Other Way. Eu acho que eu não conheço essa música. Tem do Beatles também, que chama Anytime at All. Anytime at All, muito bom, legal. Eu não conhecia, na verdade. Essas músicas, vamos ver elas aqui para ver se elas são difíceis ou fáceis para vocês estudarem. Any Other Way, né, do Backstreet Boys. Ok, muito bem. Aqui, achei, ó. Vamos ver, vamos ouvir ela aqui junto pra gente ver se essa música é boa pra estudar. Deixa eu pegar aqui pra vocês e a gente já vai ver juntos. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, Backstreet Boys. Aí, ó, vamos ver. Vamos ouvir essa música, ver se ela é conhecida ou não. Ó. Áudio desktop. Ótimo exemplo, ó. I can't imagine any other way, né? Eu não posso imaginar isso de qualquer outra maneira, de qualquer outra forma. I can't imagine it any other way, ok? I can't imagine it any other way. Muito bem, very good. Fechou, pessoal? Então, essas foram as nossas dicas de hoje, tá? Nossas principais dicas de hoje para vocês conseguirem estudar na casa de vocês,
tá? Para vocês conseguirem treinar, praticar bastante, beleza? Lembrem sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só nos avisar aqui embaixo também, fechou? Temos também muitas dicas lá no perfil do Instagram, então tem bastante exercícios lá, a gente posta quiz nos stories, então dá pra você ter noção aí de como que tá o seu nível, né? Só pelos quiz aí dos stories, então acho bem legal vocês estarem indo lá e conferindo. Exatamente, Valesca. Então, ó, pessoal, confiram lá os nossos quiz nos stories. Fiquem de olho nas nossas postagens no Instagram, tá? Que elas vão ser muito importantes e muito valiosas para vocês também, tenho certeza. Fechou? Galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Qualquer dúvida, nos mande aqui embaixo e eu vejo vocês amanhã no nosso próximo encontro. Fechou? Até mais, guys, and I'll see all of you guys